Neste episódio estou aqui novamente com um convidado especial, que é o de Sousa, que me vai aqui ajudar a fazer o que vamos fazer hoje, e que é novamente um procedimento técnico, que é substituir as pastilhas dos travões. Não é uma operação difícil, porém, como em tudo, há uma pequena dose de sabedoria. E estamos aqui neste sítio maravilhoso à beira-rio, com a Lisboa do outro lado e a ponte 25 de Abril à nossa frente. E pronto, e vamos então proceder à substituição das pastilhas, mas antes vamos ver as vistas. Ora, guardei durante todo este tempo, mais de ano e meio, duas das pastilhas originais que vieram com a FLJ e que o de Sousa vai agora abrir para vos mostrar como são. Ora, são duas pastilhas do tipo BB5, a vida BB5. Nota-se ali as marcas do rotor, do disco rotor dos travões, e temos também ali aquela mola que serve para afastar as pastilhas quando o travão não está a ser usado e, portanto, não fazer barulho nem desgastar as pastilhas. Eu já tenho esta embalagem há mais de 6 meses na minha posse. São 4 pares de pastilhas novas da marca Sommet, e que eu estive pacientemente a aguardar para este momento do unboxing, digamos assim, desta embalagem que o de Sousa está agora a abrir. Ora, a tal marca Sommet, que eu presumo que seja francesa, mas provavelmente os discos são fabricados na China. Lá dentro vamos encontrar 4 pequenas caixinhas
cada uma delas com um par de pastilhas, e vou pedir agora ao de Sousa que abra uma delas para nós vermos o que temos lá dentro. Não será evidentemente uma grande surpresa, as pastilhas vêm bem protegidas com uma esponja. E lá dentro temos então as pastilhas, um par de pastilhas e a respectiva mola. E é isto que vamos instalar ali na trotinete. Ora de Sousa, vamos lá começar esta operação pela roda traseira. Temos que começar por tirar o caliper dos travões, o que se faz com aqueles dois parafusos. Em baixo estão duas anilhas de cada lado, que convém preservar, porque fazem a distância correta para ser inserido nesta jante. O caliper já está solto e vamos agora tirar a mola e as pastilhas. Esta mola é fundamental porque afasta as duas pastilhas uma da outra quando não está em funcionamento. As pastilhas saem por aquela ranhura mais abaixo, uma já saiu e a outra sairá de seguida, como veem, é fácil. Ora, só para ver o estado em que elas estão bastante desgastadas, pelo que eu estou a perceber. Estas pastilhas são de semi-metálicas, com kevlar, resina e cobre. São pastilhas muito boas, não fazem ruído nas travagens, ao contrário do que costuma acontecer com as 100% metálicas, sintered, e aconselho vivamente estas pastilhas, são de facto bastante boas. Ora, cá temos as nossas duas pastilhas novas. É preciso tirar ali aquele atacador de plástico. Não perder a molinha, não é? Ora, cá está ela, todas novinhas, mostra lá, antes de colocares, como elas estão absolutamente impecáveis. Ora, o de Sousa vai agora colocar as pastilhas. Não se esqueça que há uma que tem que entrar primeiro e tem que ser na horizontal. Ela deve entrar na sua caminha, ficar lá e abrir espaço para a segunda. Ora, cá está. Finalmente inserimos a mola. A mola tem uns grampos e é preciso introduzir esses grampos numa ranhura das próprias pastilhas. É uma questão de jeito e tato e pronto, está feito. Ora, vamos agora então colocar eu disse há bocado que eram duas anilhas de cada lado, mas não, são três. Estava a confundir, claro. E vamos agora colocar as três anilhas e os dois parafusos. Esta operação em si mesmo só não basta, depois é preciso afinar a posição do caliper relativamente ao rotor, por forma a que o rotor não esteja a bater em nenhuma das pastilhas. Isso faz por tentativa e erro, rodando a roda e ouvindo até que não se ouça ruído algum. Quando isso estiver, quer dizer que está configurada. Ora, o de Sousa está agora a tentar acertar a posição do caliper relativamente ao rotor. Ora, eu vou agora acionar. Ora, não está a fazer barulho. Se está a fazer barulho, quer dizer que o disco está a tocar numa ou em ambas as pastilhas, e vamos afinando até estar na posição correta. São pequenos jeitinhos, são coisas muito mínimas. Ainda está a bater.
Isto é uma operação um bocadinho de tentativa e erro, não é? É importante ouvir, primeiro assim com a mão, rodando a roda, e depois ligando mesmo o motor, porque aí é que se vê realmente se ela está a bater ou não. Ora, o de Sousa está agora mesmo no acerto final, não é assim? Parece-me que já está no sítio certo. E falta apenas fazer o pequeno teste, que é ligar o motor. E como veem, nenhum ruído. Agora vamos rodar a trotinete para poder pôr a roda de frente no ar. Vamos agora proceder à substituição das pastilhas dos travões da frente. O procedimento é idêntico, porém este caliper está a 90 graus, enquanto que o outro está mais ou menos na horizontal, ou mesmo na horizontal. Desta vez não há anilhas, pois não? Não, mas não tem anilhas. Não é necessário, não foi necessário afastar o caliper do sítio onde se parafusa. Ora, o de Sousa já tirou a mola e vai agora tirar as duas pastilhas. Eu não me recordo quais são as pastilhas mais recentes, se são as da frente ou as de trás, mas nota-se que de facto aqui já um desgaste substancial. Ora, duas pastilhas novas. Uma das pastilhas tem que entrar primeiro, ficar na sua respectiva caminha, na horizontal, para que depois haja espaço para inserir a segunda. Não é necessário força, como estão a ver, é uma questão de jeitinho. Nem força, nem nenhum instrumento para empurrar, como chave de fendas, como já vi, nada disso é necessário. E é muito rápido de fazer. A coisa mais demorada será depois afinar a posição do caliper relativamente ao disco, tal como aconteceu e que fizemos há bocadinho, há instantes, na roda traseira. O primeiro parafuso já está e vamos para o segundo. E o de Sousa vai agora afinar a posição. O truque é ir apertando um bocadinho de cada vez, não é? Sentir o toque do rotor, ir apertando. Isto são provavelmente frações de milímetro, e que às vezes é preciso ter um bocadinho de paciência, mas vai-se fazendo bem. Ora, o de Sousa está agora a fazer a última afinação, aquele aperto final para não tocar. Não se esqueçam que, ao contrário da roda de trás, que pode funcionar sem a roda da frente não funciona sem a roda de trás. Ora, está ainda a fazer ali barulho, agora deixou de fazer e vai-se apertando devagarinho. Ouvindo, apertando. Isto é uma questão de paciência. Ora, agora já está. Como veem, já não faz qualquer ruído. Após a substituição das pastilhas dos travões, deve-se verificar também o aperto das manetes cá em cima no guiador. É possível, ou até mesmo provável, que as novas pastilhas alterem a configuração das manetes, da pressão das manetes. Eu uso uma pressão mais forte aqui no travão de trás e uma pressão mais ligeira no travão da frente. É esta a minha configuração, mas cada qual tem
a sua, como é evidente. Essa pressão é a pressão do óleo que está dentro do tubo, é feita através deste parafuso que se aperta ou desaperta conforme a necessidade. Aconteceu que, por acaso, os travões de trás, as pastilhas de trás, fizeram com que a manete ficasse mais rígida, a manete do travão de trás. O da frente permaneceu inalterável, mas o de trás ficou um pouco mais rígido e eu prefiro um pouco mais solto. É uma preferência minha, portanto isto não é necessário e não é igual para todos. Isso faz através daquele parafusinho que ali está, com uma chave Allen de 1,5 que o de Sousa tem aqui na mão e que vai fazer ali um pequeno aperto. Aliás, neste caso não é um aperto, é um desaperto para que a manete fique mais laça. Portanto, neste caso, desaperta-se e provavelmente ela agora já está mais próxima daquilo que eu mais gosto de ter, que é assim, desta maneira. Para além do acerto das manetes dos travões, há uma outra coisa que pode ser considerada, que eu hoje não vou entrar em grandes pormenores, mas que é o óleo, porque isto são travões hidráulicos, o óleo mineral que está dentro do tubo. Ao contrário de outros sistemas que têm no travão e lá em cima na manete um sistema de entrada e saída desse líquido, este é só na parte traseira. Isso faz-se através deste parafuso. Nós inserimos aqui uma chave Allen de 1,5, a mesma com que inserimos ali em cima nos parafusos do travão, mas eu tenho a impressão que uma chave de 2 mm Allen também serve. Esta chave ou outra qualquer, mas isto é uma coisa bastante prática. Isto é rodar nós vamos fazer isso, mas é basicamente rodar o parafuso e ele depois sai à mão, encher de óleo com uma seringa e voltar a parafusar da mesma forma como foi desaparafusado. E é assim que se troca o óleo dos travões nesta trotinete. E é com estas lindas vistas sobre a cidade de Lisboa, com um avião que vai a caminho de aterrar no aeroporto, que eu me despeço deste episódio do The Man on Wheels. Faça a mínima, o que é que vou dizer? Falas tu, não é? No episódio de hoje, não é de hoje, então, agora descemos um degrau. Ainda bem que não está ninguém a olhar para nós. 1, 2, 3, 4, 5. Acha que a gente somos tolinhos. E somos, não é? Mas pronto. Vai ser para trabalhar para cortar, mas pronto. Falta uma? Quem é que está a coisa? Calor. Esta parte já está.